Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui da aula, nossa, certo? A gente está falando sobre cartografia. Na aula passada a gente falou sobre os elementos cartográficos, a gente falou sobre a evolução da cartografia, a cartografia histórica, desde lá dos primeiros mapas, mapa babilônico, depois as invenções que foram feitas na China, na Grécia, até chegar na cartografia atual. A gente falou também na aula passada que para realizar a leitura de um mapa é necessário alguns passos. Assim como você não abre um livro já no meio do livro e lê ele do meio para o final, ou não lê do final para o começo, com exceção se for um mangá, é necessário que você tenha alguns passos para a leitura de um mapa, certo? É necessário que, por exemplo, você venha analisar primeiro o título, depois você venha para a legenda, depois você olha a posição geográfica, as coordenadas, que são o cruzamento dos paralelos com os meridianos, e nós também temos as escalas, divididas entre a escala gráfica e a escala numérica. Nós falamos também a exemplo das legendas que há meio que um padrão mundial que é chamado de convenção cartográfica para que as pessoas venham falar o mesmo linguajar no que se refere à produção de mapas. Mesmo uma pessoa lá do Japão confeccionando um mapa, é necessário que ela coloque elementos dentro de um mapa que uma pessoa aqui no Brasil ela seja capaz de ler e tentar interpretar este mapa. Então é necessário que as pessoas falem o mesmo idioma, uma mesma língua. Que se refere a essa mesma língua? O mesmo tipo de simbologia ou simbologia semelhante no que se refere aos pontos, aos círculos, às linhas, às cores, ou seja, a esses elementos contidos dentro da escala, ou perdão, dentro da legenda. Então a gente falou sobre a legenda, falamos sobre todos esses elementos e nós demos início à escala. Hoje, nesta aula, nós iremos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento a respeito de escala. Escala geográfica. Então, vamos lá. Escalas. Então, as escalas são reduções de uma área total para que essa área ela possa caber dentro de uma folha de papel. Por exemplo, pensa comigo, tem como fazer um mapa idêntico ao tamanho real do Brasil? Não. Esse mapa ele ia sofrer pelas ações aí humanas, ações da natureza, ele ia molhar quando se desse ali comparado a um rio, ao contato de um rio. Então esse mapa não tem como existir, nem fazer um mapa, por exemplo, do seu bairro, o bairro de Itaquera, que é onde que a maioria mora. Não tem como fazer um mapa nem de Itaquera no seu tamanho real, que dirá do Brasil. Então, o mapa ele é necessário que nós venhamos fazer uma redução para poder caber dentro de uma folha de papel. Então, essa redução é dado o nome de escala, existindo a escala gráfica e a escala numérica. A escala gráfica ela vai estar aqui maravilhosa para a gente. Escala gráfica, aqui nós temos a representação de 0 a 10 quilômetros. Já a escala numérica, a gente vai ter aqui o nominador, o denominador, com esse número gigantesco aqui. A exemplo, 1 milhão. Então, como que nós sabemos, por exemplo, como nós chegamos nesses 10 quilômetros? Como nós chegamos aqui neste 1 milhão, aqui no caso que se refere a centímetros? Então, aqui nós temos o mapa de Santa Catarina, o estado de Santa Catarina. Se você pegar uma régua e colocar em cima deste mapa, deste daqui, de Santa Catarina, cada centímetro dentro da sua régua, ele está representando 10 quilômetros na escala gráfica. Então, se nós tivermos aqui uma escala gráfica, onde que aqui embaixo nós teremos aqui 1 por 10 quilômetros, então nós sabemos que se nós colocarmos uma régua daqui até aqui, ou daqui até aqui, ou daqui até aqui, assim por diante, nós sabemos que cada centímetro dentro desta régua é o que equivale a 10 quilômetros no seu tamanho real. Já na escala numérica, se nós colocarmos essa mesma régua e traçarmos aqui de uma cidade A para a cidade B, nós sabemos que cada centímetro da sua régua é o que equivale a
100 não, 1.000.000 de centímetros, certo? 1 centímetro da sua régua é o que equivale a 1.000.000 de centímetros no seu tamanho real. Quando você faz uma viagem, quando seu pai vocês vão a uma cidade da sua avó, ou vão pra praia para curtir no final de semana de lazer, férias, feriado e etc. Não agora que nós estamos no período de quarentena. Então nós sabemos que quando a gente vai fazer essa viagem, a gente nunca fala, quanto que falta para poder chegar em Ubatuba? Falta 5 milhões de centímetros. Não é assim que seu pai ele faz a sua viagem. Quanto que falta para poder chegar no interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto? Falta 15 milhões de centímetros. Não é assim que é calculado. Nem o GPS ele faz esse cálculo. Geralmente quando a gente vai fazer uma viagem de um local para o outro, ou até mesmo um deslocamento pouco menor, por exemplo, de Itaquera para o centro ali de São Paulo, para o Brás, para 25 de março, etc. A gente faz esse deslocamento em quilômetros, 30 quilômetros, 35 quilômetros, que mais ou menos é essa distância. Então, quando nós fazemos uma viagem, um deslocamento, a gente faz em quilômetros e não em centímetros. Então, por isso que eu falei para você que a escala gráfica ela é maravilhosa, porque já vem a distância padronizada real que nós utilizamos de um local para o outro. Quando nós pegamos uma escala numérica, é necessário fazer a conversão de centímetros para quilômetros. Isso vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Um pouco, certo? No seu livro, então você vai achar isso daqui, ó, essa conversão. Sempre quando nós queremos converter quilômetros para centímetros, nós temos que multiplicar. Então, sempre quando você quer passar quilômetros para centímetros, nós temos que multiplicar. Ou quilômetros para hectômetros, ou decâmetros, ou metros, ou decímetros, ou centímetros, ou milímetros. Que seja, você tem que multiplicar. Quando você quer passar já o seu centímetro para quilômetro, você vai ter que dividir, certo? Então, quando você vai passar de centímetro para quilômetro, você vai fazer a divisão, certo? Facinho aqui para ti. Outro exemplo que nós temos aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês. Acho que está aqui nas minhas fotos. Aqui eu fiz uma conversão para vocês, certo? Então aqui no caso eu passei de centímetros para quilômetros. Geralmente, na maioria dos exercícios, questões de vestibular, então vestibulares, você vai encontrar geralmente de 1 centímetro, o cálculo de 1 centímetro, que nem eu dei o exemplo aqui para vocês. Então, o cálculo de 1 centímetro, nós fazemos uma conversão de 100 mil, certo? 100 mil, geralmente é 100 mil. Então, quando você quer passar para 1, você vai fazer um cálculo de 100 mil, multiplicando. Quando você quer fazer o outro cálculo, você vai passar de 100 mil dividindo. Então, nós queremos passar de centímetros para quilômetros. Se você reparar aqui, ó, o estado de Santa Catarina, nós temos aqui 1 milhão de centímetros. Então, como nós passamos 1 milhão de centímetros para poder chegar a 10 quilômetros? Porque 1 centímetro na escala numérica é o que vale a 1 milhão de centímetros, que é a mesma coisa que 10 quilômetros. E na escala gráfica, 1 centímetro é o que vale já ao tamanho real de 10 quilômetros. Então, tanto a escala gráfica quanto a escala numérica, no estado de Santa Catarina, a escala está representando 10 quilômetros, tanto para um quanto para outro. Mas como nós fazemos essa conversão da escala numérica de 1 milhão de centímetros para quilômetros, para poder chegar aqui a este resultado, onde que ambas escalas, 1 centímetro do mapa representa 10 quilômetros da área total. Então vamos lá, da área total não, da área de 1 centímetro no caso. Da área total de 1 centímetro. Fiz aqui uma folha simplesinha aqui, ó, de papel para vocês, ó. 1 milhão de centímetros.
Então, no caso aqui, nós iremos fazer este cálculo, certo? Então, quando nós fazemos o cálculo, nós vamos passar aqui 1 milhão de centímetros. Aqui a gente, no caso, a gente está fazendo essa divisão. Então, quando a gente faz essa divisão, nós fazemos o corte do zero, certo? Então, aqui eu cortei. Ai, não dá para poder fazer o meu pontinho aqui. Então, no caso aqui, eu cortei todos os zeros, certo? Então, eu fui cortando os zeros. É isso que você aprende em matemática. Eu não sou professor de matemática, então, mas é isso que você aprende na aula de matemática, certo? Você vai cortando os zeros para você simplificar a sua fração aqui no caso, a sua equação, perdão, sua equação. Então, aqui eu fui cortando os zeros. O que sobrou aqui para mim? O 10 por 1. Então, no caso aqui, nós temos a representação de 1 milhão de centímetros. Quando nós fazemos a divisão de 1 milhão de centímetros por 100 mil, aqui vai sobrar para ti 10, certo? Então, quando você quer saber no caso aqui, essa representação, você faz essa divisão por 100 mil, que você vai chegar a 10. Então, 10 o quê? 10 quilômetros. Se você quisesse fazer o efeito oposto, você iria fazer a multiplicação no caso aqui, por 100 mil também, que você chegaria a 1 milhão de centímetros. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Bom, só para a gente poder finalizar aqui a aula de hoje, isso daqui é somente aquilo que eu já expliquei para vocês, certo? Nada além daquilo que já foi explicado. O número representa uma medida em centímetros, já o número posterior representa o quanto do tamanho real foi reduzido. Já expliquei para vocês. Nós temos aqui uma outra finalização no caso da interpretação das escalas. Nós temos no que se refere às características dos elementos representados dentro de um mapa. Então, nós temos aqui tipo de características de elementos representados dentro de um mapa, a exemplo, bairro de Itaquera. Dentro do bairro de Itaquera, nós conseguimos representar a Jacopêssego, uma das avenidas importantes do bairro de Itaquera, a Avenida Itaquera, ou outros elementos importantes como o Sesc, a sua escola, um posto policial, um hospital, certo? Um supermercado grande, açaí, o atacadão. Então, nós conseguimos ter um alto nível de detalhamentos. Por quê? É uma área pequena. Só que agora pensa comigo, mapa do Brasil. Tem como enxergar a Avenida Jacopêssego dentro do mapa do Brasil? É lógico que não, porque é uma área muito grande. Então, uma área muito grande sempre vai ter um baixo nível de detalhamento. Uma área muito pequena, a gente vai ter um grande nível de detalhamento, certo? Onde a gente consegue ver ruas, avenidas, grandes comércios e assim por diante. Então, nós temos aqui geralmente nós utilizamos dois tipos aqui de níveis de detalhamento, certo? A escala grande e a escala pequena. Então, a escala grande, ela vai representar uma área pequena. A escala pequena, ela vai representar uma área grande, uma área extensa, certo? Então, a escala pequena, ela só vai se referir ao nível de detalhamento. A gente não está falando aqui tipo do tamanho da área, a gente está falando do nível de detalhamento. Então, escala pequena, pequeno nível de detalhamento. A exemplo, mapa mundi, mapa de todos os continentes, mapa do Brasil, ou até o mapa do estado de São Paulo, que é muito grande, certo? Já a escala grande, nós estamos falando de grande nível de detalhamento. A gente não está falando a grande extensão da área, mas sim o grande nível de detalhamento. Então, escala grande, grande nível de detalhamento, porém uma área pequena. Uma área pequena é semelhante ao bairro de Itaquera, semelhante ao bairro de Tatuapé. Eu moro em Mauá, é difícil para poder dar exemplo aí da área de vocês. São Miguel, certo? Então, são pequenas áreas. Então, são pequenas áreas com um grande nível de detalhamento, certo? Geralmente, a escala grande ela é utilizada por
arquitetos, engenheiros. Então, se você pretende ser um engenheiro arquiteto, engenheiro civil, então provavelmente você vai utilizar muito de cartografia aí na sua profissão. A geografia vai estar presente no seu dia a dia. Já a escala média é utilizada geralmente para técnicos, certo? Pessoas que fazem aí a topografia, a área de relevo, montanha, planície, planalto, estudam essas áreas. Já a escala pequena, ela é utilizada bastante no dia a dia na escola, certo? Para estudo. Não, não por isso que também na escola a gente não vai ter ali o contato com uma escala grande. Pode ser que sim. Por exemplo, uma casa, uma planta de uma casa, uma planta de uma rua e assim por diante. Prosseguindo. Aqui depois a gente só vai ter aqui essa proporção para a gente entender um pouquinho melhor o que se refere aqui, ó, a escala grande e a escala pequena. Então, sempre lembrando que é referente ao nível de detalhamento, certo? Depois, posterior, nós teremos a aula 13, onde que nós falaremos um pouquinho mais sobre as projeções cartográficas. Espero que você tenha entendido, certo? Se tiver alguma dúvida, depois você deixa ele via Meet, via Classroom, que a gente acaba tirando a sua dúvida. A gente não, eu tiro a dúvida para ti, tá bom? Um abraço e até mais.